Boa noite novamente. A gente teve um pequeno problema aqui com conexão. Não sei se foi a minha, se foi a de Kleber, mas eu vou convidar ele aqui novamente para que a gente do belíssimo e rico sobre Nossa Senhora de Guadalupe. Já chamei ele aqui, estou aguardando ele entrar. Pronto, deu Opa, certo. tudo bem? Tá me ouvindo? Tudo tranquilo? Tô vendo. Tudo. Agora tá. Esperar entrar um pouquinho mais de pessoas para dar continuidade. Isso, estávamos com 40 pessoas na live, agora estamos com 17. Mas pode continuar, Certo. cara. Só recapitulando, então nós estávamos no dia 12 de dezembro, né? Um dia de domingo, né? Que o índio tinha tido contato com Nossa Senhora, Uhum. tinha recolhido as rosas, eram rosas diferentes, eram rosas naturais da cidade do bispo, né? Segundo o professor Felipe Aquino, o bispo era da cidade de Granada. Então, era uma cidade típica, eram as rosas típicas daquela cidade, né? Ele recolheu, desceu o monte, se encontrou com Nossa Senhora. Nossa Senhora tocou nas rosas e ele foi em direção à cidade, ao bispo, né? À igreja para trazer finalmente a prova que o bispo almejava, né? E pedia e solicitava para então acreditar no pedido de Nossa Senhora e tudo aquilo que o ídolo contou, todas as histórias eram verdadeiras. Uhum. Mostrou para o bispo e a partir dali o bispo de imediato acreditou naquilo que o índio falava, né? Eu tinha falado anteriormente a exposição da Tilma, da imagem, ele recebeu a Tilma, levou para a igreja e lá foi rezar, né? Pedir perdão e chorar por não ter acreditado anteriormente no pedido de Nossa Senhora. E assim, nós falamos um pouco dessa aparição, que é bastante curta, né? Rápida, de Nossa Senhora do Guadalupe. E o interessante está justamente na cereja do bolo da aparição Nossa Senhora, que é justamente o manto que existe até hoje, né? Então, nós estamos falando aí de 1531, a riqueza de detalhes que existe nesse manto, né? O primeiro deles, o primeiro das riquezas de informações que podemos trazer é o material, né? Um material simples, grosseiro e que, segundo relatam as pessoas que entendem, os cientistas, é um material de fácil decomposição, porque ele deveria durar apenas ou no máximo 20 anos, né? Era um material rústico, material. Meu texto caiu. Era um Sim, material grosseiro, rústico, grosseiro, né? grosseiro, isso. E só para a título de comentário, o que é que acontece? O manto ficou exposto sem ter qualquer tipo de cuidado, pelo menos um vidro, uma caixa, alguma coisa, por 116 anos. Ou seja, 5 vezes mais, né, do que poderia durar Aham. se tivesse em condições normais, se não fosse algo tão milagroso com a mão divina, né? E se levarmos em consideração os tempos atuais, são mais de 450 anos. Então, assim, só Deus explica, né? Não tem algo. A ciência não tem como explicar, falar, atestar nada, porque é algo que eles não vão saber justificar, né? Essa questão. O manto, ele mede aproximadamente entre 1,80, 1,68 de comprimento, de altura, Que altura. e de largura 1,05 m, né? O outro dado interessante é que o manto ele não ficou, ele não, nunca foi objeto de retox. Ah, vou aqui não. Ele Nunca foi permanece restaurado, né? nunca. Então ele permanece com a cor original até hoje, aquele brilho, aquela a nitidez, a clareza, a vivência das cores, como se fosse no mesmo dia em 1531, né? Então isso
confirma ainda mais essa questão. Outro fato interessante, e aí foi quando eu me apeguei muito à questão da Nossa Senhora de Guadalupe, porque ela foi objeto de estudo por cientistas, ela foi objeto de estudo pela NASA, né? Por pessoas assim, realmente que foram lá confrontar e chegar e colocar em xeque a autenticidade daquele milagre, né? Uhum. E serviu, mais uma vez, para ratificar o poder de Deus, o milagre de Nossa Senhora, a intervenção naquela região, né? Porque com a aparição de Nossa Senhora de Guadalupe, mais de 7 milhões de índios foram convertidos, né? E o interessante da aparição dela, assim como ocorreu em Lourdes, ela em Aparecida, ela se adequa ao local onde ela vai aparecer, né? Lá na questão do México, ela veio com traços de Índia, né? Todas Os as índios, aparições de Nossa Senhora tem esse detalhe, né? Eu lembro que o padre Valteir falou de Nossa Senhora de La Salete, que as vestimentas dela eram as vestimentas do local. As vestimentas sim, também de Nossa Senhora de Fátima eram as vestimentas do local. exato. E interessante isso, eu vou chegar nessa parte do detalhe das vestimentas dela. E assim, ela veio com como você falou, com as vestimentas, a roupagem, a fisionomia, justamente com aquele propósito, né? A imagem de Nossa Senhora de Guadalupe é muito rica, porque de detalhes, de informações, porque era assim que os índios se comunicavam naquela época, Uhum. né? Então, assim, voltando um pouco à questão científica do manto, o manto, ele, quando foi objeto de estudo pela NASA, não se sabe qual é a origem do material que foi utilizado para fazer a, 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 a imagem lá de Nossa Senhora de Guadalupe. Não é de A origem tinta, né? animal, A pintura. isso. Porque, vamos chegar aí, porque nem pintura na verdade. Não é de origem animal, A pintura. vegetal, isso. Animal, vegetal ou mineral. Não se tem conhecimento qual é a origem do material do produto que foi utilizado para fazer um manto, né? Aquela imagem. Uhum. Isso é um detalhe interessante porque se fosse pintar, ninguém teria condições de pintar um material tão grosso daquele sem fazer rabiscos, né? Fazer projeções, Esboço. esboço de como é que seria feito. E o interessante é porque a imagem é como se tivesse feito assim, uma foto foi impressa num adesivo e foi colado. Ela não foi pintada, não chegou nada, entendeu? E o interessante maior ainda que eu descobri, eu não sabia, né? O professor Felipe Aquino diz o seguinte, que a imagem do manto através do microscópio eletrônico, ele não toca o tecido. Ele está afastado, né? Ele tem um Uhum. espaço entre a imagem e o tecido do microscópio eletrônico. Isso é muito interessante. É muito milimétrico, né? Muito. Não tem como você Mas é um. chegar, exato, chegar assim. Até acho que Uhum. tem aquelas pessoas que duvidam ou que são um pouco incrédulas. Não tem como você não acreditar nisso. Não tem algo racional para você. Isso é Deus, isso é sobrenatural, isso é a soberania de Deus em relação às coisas do homem, né? Então, assim, esse é um outro detalhe que traz o manto, né, de Nossa Senhora de Guadalupe. O material que foi grosseiro, que era para se decompor e não se decompõe. O material que foi utilizado, a imagem que foi feita, como foi feita, que material foi feito, essa distância que existe, né? Fábio Lino foi para a Cidade do México e eu tive a oportunidade de pedir também uma réplica da imagem. Eu vou mostrar aqui para vocês para ilustrar e ficar mais fácil também a questão da absorção com relação aos sinais que Nossa Senhora de Guadalupe traz. Vou pegar aqui. Não sei se dá para vocês verem com clareza. Então, aqui, na imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, né, o que é que nós temos aqui? A fisionomia dela, de indígena, né? Esses cabelos repartidos aqui na cabeça dela, era sinal de virgindade entre os índios, né? Nós temos aqui as mãos dela juntas, que significa que ela estava em oração, tá? Essas estrelas que estão aqui no manto dela refletem as mesmas estrelas, a constelação que estava no dia 12 de dezembro de 1531. A mesma. Solstício de inverno.
Essa cinta aqui entre os índios era sinal de que a mulher estava grávida, né? Mas o mais interessante, uma das coisas mais interessantes da imagem que podemos analisar aqui, são duas coisas aqui. Primeiro, a cor do manto, que é um azul turquesa, né? Que para os índios é sinal de realeza. Refletia muito a pedra jade, que para eles é mais preciosa do que ouro, né? E vou ver se eu consigo mostrar aqui. Abaixo da cinta existe uma rosa com 4 pétalas. Deixa eu verificar aqui. Não sei se vocês conseguem ver. 4 pétalas. Não dá para ver muito, não, por causa do foco. Ah, tá bom. Mas existe uma flor de 4 pétalas. E para os índios daquela época, essa rosa ela é chamada de nauiole. O que é que significa isso? Essas 4 pétalas, elas significam os 4 pontos cardeais e um movimento constante de Deus, cujo centro é Ele. Então, para ele, isso aqui significava muito, porque a gestação e essa rosa traziam para eles o quê? O nascimento do Deus Sol que eles estavam esperando. Por isso que o nome dela é Guadalupe, porque Guadalupe é aquela que vem do Oriente. E os índios estavam esperando o Deus dele, que vinha de Tepeac, do Oriente. Por isso Nossa Senhora de Guadalupe. Então, assim, essa riqueza de detalhes da imagem, do que ela traz, é justamente esses significados. Para a gente não pode representar nada, mas para eles, à época, era muita coisa, era muita informação. E era aquilo que eles estavam esperando. Por isso, a adesão foi rápida e em grande quantidade. 8 milhões de índios foram catequizados após isso. Então, assim, foi em E a massa. preocupação de Nossa Senhora é se aproximar do povo, né? Sim, sim, com Com certeza. todas essas provas para o povo, não é Exato. para pessoas de outros países de fora, mas daquela região mesmo, né? Exato. Então, assim, ver o poder da evangelização através da imagem, né? De Nossa Senhora de Guadalupe. Apesar de não ser muito claro, mas aqui é o manto dela, o vestido dela, na verdade, é um rosa claro, né? Que dava para os índios a transmitir a ideia de clareza, de sol, de santidade. Então, assim, é uma imagem muito forte e muito rica nesse aspecto. Outra coisa muito interessante que ela traz são, através também de estudos científicos, a questão dos olhos de Nossa Senhora de Guadalupe, né? Então, através também de um estudo de microscópio eletrônico, observou-se o seguinte, que ela, na retina, existem 13 imagens nos olhos dela. Pode-se observar a imagem de Juan Diego, do bispo Juan Sumáraga, do intérprete, porque Juan Sumáraga não falava a língua nativa e precisava de um intérprete para fazer essa comunicação, esse diálogo com as pessoas, com os índios, né? Uhum. E isso acontece, isso foi objeto de estudo e constatou-se o seguinte, e questionavam muitas vezes a questão da época o seguinte, como é que essas imagens estão no olho dela, do manto, se na verdade o manto só foi aberto na hora? Como é que pode ter a imagem do bispo, do índio, né? E a resposta que o cientista deu foi o seguinte, a única explicação possível para isso é que Nossa Senhora já estava nas reuniões, nos ambientes que ela frequentou, que captou aquela imagem, porque quando você está olhando para uma coisa, nosso olho vai refletir aquela imagem, você consegue vê-la. Então, ela estava invisível nesses lugares, né, em contato com o bispo, o intérprete, o índio. Uhum. Então, ela já se fazia presente naquele lugar. Né? Então, ela fez mais uma demonstração do poder, da sobrenaturalidade das coisas de Deus, né? De você fazer isso e transmitir essa, essas informações, assim. Então, assim, isso foi assim que me chamou muita atenção, que me pegou, porque você
vê a questão do poder de Deus ali em todas as coisas, né? E um detalhe sobre os olhos, que se não fosse, por exemplo, se o material que foi utilizado para a pintura fosse um material conhecido, de origem animal, vegetal e mineral, mesmo assim, era impossível uma pintura humana, feito por um humano, com todos esses detalhes nos olhos. Isso. Porque são detalhes totalmente microscópicos. Não existe nenhum tipo de material possível para fazer essa arte, entendeu? Exato. Exatamente. Exatamente. O que mais eu posso dizer sobre ela? Né? Então, assim, é uma aparição muito forte, né? É algo que ela veio justamente atingir aquele objetivo de catequizar os índios, conseguiu fazer isso, né? Acabou com aquela questão do canibalismo, de adoração a outros deuses que não fosse aquele, o Deus verdadeiro, né? É interessante também que todas essas narrativas que foram feitas aqui, você pode encontrar muitas coisas através do site da Basílica, né? No site da Basílica existem muitas informações, a aparição na linguagem original dos índios, né? Na tradução para o espanhol. Existe um livro chamado Nicamopoa, né? Ele foi escrito por Antônio Valeriano, um índio, 20 anos após a aparição. Então, esse intervalo curto entre a aparição de 20 anos permitiu que existisse essa riqueza de detalhes, né, com relação à aparição dela. O interessante é que, após a aparição do manto, da imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, o índio Juan Diego, ele foi morar na Basílica, né? Ele foi morar lá e o tio dele também foi morar lá. Então, ele se dedicou integralmente à igreja após a aparição. Ele morreu pouco tempo depois, o bispo Juan Zumarraga morreu. Pouco tempo depois, ele também faleceu, né? E faleceu na Basílica e está enterrado lá. Hoje existem duas basílicas, é como se fosse aproximadamente Nossa Senhora de Aparecida. Existe a Basílica Antiga e a Nova, né? Sendo que a Basílica Nova é ao lado da Antiga, que deixou de ser utilizada porque o terreno está cedendo, né? A frente está um pouco inclinada em decorrência disso. O que eu posso trazer mais de dados para vocês é o seguinte: o índio ele foi beatificado pelo Papa João Paulo II em 1990 e foi canonizado em 2002 por São João Paulo II. Foi o primeiro índio santo da América, né? Eu trouxe aqui alguns dados interessantes com relação à participação dos papas no tocante a Nossa Senhora de Guadalupe, né? O professor Filipe Aquino traz uma referência bíblica também muito interessante, porque Nossa Senhora de Guadalupe ela é considerada a padroeira da América Latina, né? E posteriormente, em 1945, o Papa Pio XII também deu o título de Nossa Senhora de Imperatriz da América, né? Só para fazer referência, porque naquela época o imperador lá no México ele utilizava essa azul turquesa, né? Então a imperatriz é quem usava esses tipos, essa realeza dessa coloração, né? Então por isso de Imperatriz da América, né? Isso foi em 1945. Em 1935 Pio XI designou Nossa Senhora de Guadalupe padroeira das Ilhas Filipinas, né? País católico. Em 1910, proclamou a padroeira da América Latina, como eu tinha dito. E o Papa Bento XIV tem um trecho bem interessante que ele fala assim, em 1754, sobre a imagem. Nela, tudo é milagroso. Uma imagem que provém de flores colhidas num terreno totalmente estéril, no qual só podem crescer espinheiros. Uma imagem estampada numa tela tão rala que através dela pode-se enxergar o povo e a nave da igreja. Deus não agiu assim com nenhuma outra nação, né? Isso em 1754. E o professor Filipe Aquino diz o seguinte, essa proteção, ele pede que nós invoquemos mais a proteção de Nossa Senhora de Guadalupe, né? Ele faz aquela referência à passagem bíblica que diz
com relação a Pedro. O que ligares na terra, eu ligarei no céu. Então, se o Papa ligou na terra, Nossa Senhora de Guadalupe, concedeu todo esse status para ela no sentido de padroeira, de imperatriz, né? Ela também é a padroeira da Costa Rica. Então, que Deus também ligou assim na terra sobre Nossa Senhora de Guadalupe. Então, acredito que eu tenha falado os principais tópicos, os principais Foi perfeito. temas assim que envolvem Nossa Senhora de Guadalupe, né? Acredito que um dia ainda vou realizar o meu sonho de conhecer, de ir na Cidade do México, de ir na Basílica. Ah, sim, tem outro dado interessante também. Duas coisas que eu não comentei, duas curiosidades. A primeira é que durante os estudos que foram feitos em relação ao material do manto, os pesquisadores, não sei, com dolo ou sem dolo, derramaram ácido nítrico no manto. E o interessante é que o ácido não corroeu, não houve nenhum tipo de desgaste do material, da imagem, em qualquer parte, entende? Então, assim, isso mais uma vez atesta o poder de Deus, a mensagem que ele quis transmitir e o quanto a santidade do manto que existe. O outro Tem o fato da bomba também, né? Isso, o outro fato é justamente da bomba no início do século passado, acho que em 1921, algo do tipo, um espanhol colocou um adorno ao lado da imagem, sendo que dentro do adorno das rosas que existia uma bomba. E explodiu a bomba, desculpa, e a imagem permaneceu intacta. E o interessante é que, quem for na visita à Basílica, existe uma cruz, né, de metal que estava próximo, e a intenção é mostrar a potencialidade da bomba, os efeitos que a bomba causou no local, que ela está toda contorcida, e a imagem permaneceu intacta, né? É algo assim realmente sobrenatural, e toda vez que eu falo sobre o assunto, eu me convenço cada vez mais da santidade do manto, da santidade de Nossa Senhora, de Guadalupe, e todas as outras imagens que ela vem transmitir algum tipo de mensagem para a sociedade, né? Então, Uhum. assim, é algo que bastante cativa meu coração, e procuro transmitir isso muito para a Luísa, né? Quem vem aqui em casa, às vezes eu fico falando assim, conhece Nossa Senhora de Guadalupe? Ó, esse manto aqui é isso, aquilo, outro. Assim, quando o Fábio Lino foi para a Cidade do México, eu disse, não, é uma oportunidade, porque todo mundo que ia passar próximo, alguma coisa, eu pedia, né? Ano passado, um amigo de Cato foi para lá, ele comprou o manto na cidade, mas infelizmente, quando ele foi visitar a cidade das pirâmides, né, ele deixou as coisas, os pertences pessoais dentro do carro e foi assaltado. Então levaram tudo dele. E a gente perdeu essa imagem. Mas aí quando o Fabio foi, eu disse, não, eu quero outra imagem, eu preciso ter na minha casa. Minha devoção, meu xodó é Nossa Senhora de Guadalupe, não pode faltar. Não pode faltar. Tem uns comentários aqui, acho importante a gente dar uma vista, olha, meu Deus, uma lida. Deixa eu ver aqui alguns interessantes. Mirne perguntou aqui um negócio interessante. Cadê? O documentário do Discovery Channel traz detalhes dessa aparição. Você recomenda? Na verdade, eu acho que é do History Channel, né? Exato. Richard Chan. Exato. Na minha opinião, eu acho que deve se levar em consideração, porém tem que filtrar. Essas informações, assim, eu acho mais plausível você verificar em sites católicos, em comunidades católicas, em canais católicos, justamente para não que destoem as informações. Mas é interessante também ver a parte científica disso. Acho que esse documentário que ele está falando, eu cheguei a assistir e assim, recomendo ele no sentido seguinte, porque ele tem a parte da ciência e tem a parte do sacerdote falando em relação ao milagre, né? Existe desse documentário, eu não comentei, mas as estrelas que estão no manto, eles compõem uma nota uma música. Eles Uma compõem melodia. isso. Então também tem esse outro lado. Então assim é muito rico em detalhes, muito. E só nos aproxima cada vez mais de Deus e Nossa Senhora, né? O quanto ela é importante para nos aproximar de Deus. Amém.
Juliana, ela faz um questionamento, não, uma constatação aqui. Cadê? Ela diz que tem cheiro do povo, muitos peregrinos. Lilian faz uma pergunta, Kleber, assim, e a Basílica foi construída quanto tempo depois? A Basílica, não vou saber responder agora, mas eu sei que foi em 1700 e posso até confirmar aqui. De cabeça agora não lembro quanto tempo foi. Próxima. Rosilene diz assim, você irá lá, Lisa. Amém. Então não posso, minha irmã. Muito obrigado. Acho que questionamentos e perguntas somente essas. Eliana, quando me consagrei em 2017, Kleber ministrou a formação de aparição Nossa Senhora de Guadalupe. Olha, Eliana. Santa Eliana. Te amo, Eliana. Não ficou nenhuma dúvida, nenhum esclarecimento. Estou procurando aqui comentários. Catiúcia comentou isso, em relação à pintura da imagem, como se ela estivesse flutuando. Isso, exato, exatamente. A sensação é essa. Ela acolhe seu povo, se asseia aos seus filhos, mesmo que não sejamos merecedores de seu amor e entrega. Ela quer gerar Jesus em nós e ser caminho para a nossa salvação, comentou aqui Gabi Luiz. A Mirne também colocou isso, só demonstra o quanto ela ama o seu povo, para dizer do cuidado dela com ele. Uma mãe que sabe as necessidades dos seus filhos. Acho que foi em relação ao tipo das vestimentas, a proximidade dela com o seu povo. Acho que só isso mesmo de comentários até aqui. Ok. Ó, Mirne faz uma outra pergunta aqui. Qual detalhe da aparição é mais forte para você? Na aparição, a mais forte ficou justamente essa flor de 4 trigos, de 4 pontas, na verdade, né? Porque ali é o ponto-chave que eles queriam a resposta com relação ao Deus Sol que eles estavam procurando, que eles buscavam. Então ali foi o cerne, pelo que eu entendi, pelo que eu pesquisei, para eles era justamente isso, essa questão. Laura Penido, os raios no fundo é o Sol? Eu dei uma pesquisada nessa parte e as pessoas comentam o seguinte, que é essa luz de Nossa Senhora e embaixo tem uma lua, né? As pessoas fazem referência àquela passagem do Apocalipse, né? Uhum. Que fala, deixa eu dizer aqui, tem aqui, eu deixei só separado. Naquela parte do Apocalipse que fala uma vestida de sol debaixo Uma lua debaixo dos pés. dos pais, exatamente. É essa parte da bíblica que faz referência. Uhum. Então, Kleber. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha conseguido transmitir alguma coisa de Nossa Senhora, que vocês tenham absorvido algo. Quando alguém fala Nossa Senhora de Guadalupe, opa, lembrei daquela formação da comunidade católica do Orai, né? Já tenho algum conhecimento sobre ela, a importância dela com relação à catequização dos índios, a vinda dos índios para a região católica, né? Como foi importante, e principalmente o sim do índio Juan Diego em relação a isso. Né? Como a gente sempre, às vezes, ouve na comunidade, Leonardo, nosso fundador, falando, né? E a gente coloca obstáculos, não, mas você vê que ela remete muito àquela questão da Bíblia, né? A questão dos puros de coração, dos inocentes, criancinhas. Ele foi muito puro, né? Em aceitar a missão de Nossa Senhora e o quanto Deus agrada o coração dele. Exato. Pedro Paulo botou aqui Apocalipse 12. Pronto, ótimo. Espero ter respondido aí, Laura, né? O nome dela? Uhum. Então assim, fica aqui.
Pode Pode dizer. concluir. Não, Não, assim, conclui. agradeço a oportunidade de falar um pouco sobre Nossa Senhora de Guadalupe, né? Uhum. Como eu falei no início, para mim é muito especial. Gosto por demais. Todas têm um carinho. Lourdes eu tenho um carinho muito grande por Nossa Senhora de Lourdes, Fátima, mas Nossa Senhora de Tá Guadalupe, aqui ela. Nossa Senhora de Guadalupe tá para mim em outro nível, em decorrência do que ela significou para mim, da minha conversão e de tudo, da minha aproximação com Deus, né? Então, o meu sentimento, meu elo com ela é muito forte, muito forte. Então, todas as vezes que pedem para falar com ela, eu falo com o maior prazer. E procuro cada vez mais, vai estudando um pouquinho mais, vai descobrindo alguma coisa mais, alguma coisa nova, né? E vai passando para as pessoas essa parte. Transbordando esse amor, né, dela. Exato, exato. Perfeito. Amém. Amém. Muito obrigado, Cléber, pela sua participação. Você que, como quem lhe conhece, sabe que você pouco gosta de aparecer, você é muito tímido para certas coisas. Uhum. Verdade. Mas eu fico aqui, em nome da comunidade também, agradecer sua participação, a sua formação, seu zelo, seu amor por Nossa Senhora de Guadalupe, viu? Que Deus abençoe você no seu serviço, no seu casamento, com Mariana. Para quem não sabe, Kleber é recém-papai pela segunda vez, tem Mariana aí recém-nascida, com mais ou menos 15 a 20 dias, né, Kleber? Exato. 18. 18. Deve estar mamando ali, dormindo, a bichinha. Kleber é mais conhecido como Coração. Exato. Catiúcio apelidou assim como Coração. Então, se Bate você não forte. conhece ele como Kleber, provavelmente deve conhecer ele como Coração. Bate forte, coração. Então, mais uma vez, Kleber, muito obrigado pelo seu sim, pela sua contribuição conosco, tá bom? Um grande abraço, fiquem em paz, Deus abençoe todos. Então vamos encerrar aqui juntos com uma Ave Maria. Vamos. Ave Maria, Então, cheia de graça, graça. o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém, amém, Não amém. há poder maior do que a Santíssima Trindade. E nós nos revestimos desse poder. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau, Kleber. Eu vou só dar mais alguns recadinhos aqui. Tá bom. Tchau. Deus Tá abençoe. bom? Deus abençoe, irmão. Então, gente, uma formação muito rica, né? Louvado seja Deus pelo serviço e pelo sim de Kleber. Então, a live vai ficar salva. Nós tivemos no início um pequeno problema com conexões de internet, então a primeira parte já está salva, eu vou só dar uma editada. Essa segunda parte também vai ficar salva. Então, se você quiser rever essas lives, ou então passar para alguém, eu tenho um conhecimento, uma formação de Nossa Senhora de Guadalupe, ela vai ficar salva do nosso feed, tá? No nosso IGTV, tá bom? Vamos também pegar essas mesmas lives e transferir e subir ela para o YouTube. Então, de preferência, até se você quiser assistir no YouTube, fica perfeito, tá bem? Nós estamos ainda com a campanha das cestas básicas, tá? Se você quiser fazer algum tipo de doação, pode entrar em contato conosco através do nosso direct, certo? E entre em contato conosco, eu quero doar 5, 10, 15, 20, 2 mil reais, quanto for que for de bom grado, de coração, a gente recebe essa sua doação, tá bom? Para que a gente possa contribuir cada vez mais, distribuindo as cestas básicas para os mais necessitados, tá bem? Siga as nossas redes sociais, o nosso canal do Instagram, CC Adorai, o nosso canal do YouTube, CC Adorai Play, e todas as nossas redes sociais, também pelo Facebook. Então, curta a nossa página do Instagram, compartilhe as nossas publicações, curta o nosso canal do YouTube, se inscreve no canal, compartilha todas as informações, todas as formações também, e a gente fica rezando por você, intercedendo em todos os momentos, com momentos formativos, momentos de oração, tá bom? Então, mais um outro recado. Durante toda essa semana, temos chega, meu Deus! A live do Texto da Misericórdia, às 15 horas, todos os dias, tá? Com algum servo. Amanhã serei eu e Dani. E toda a semana, aí de domingo a domingo, tá bom?
Na terça-feira nós temos live oracional. Na quarta-feira, deixa eu não me recordo, alguém me ajuda aí, pelo amor de Deus? Minha agenda. Na sexta-feira nós temos live de formação. Chega, eu tô pedindo cola ao povo aqui, que eu tô sem minhas colas. Deixa eu olhar aqui. Minha cabeça não tá. Simone, live oracional na quinta. Na sexta-feira. Só um instante, eu vou pegar aqui as colas. Na sexta-feira nós temos adoração, às 21 horas. No sábado nós temos o ofício, com Idalécio e Cárita. No domingo nós temos o Adoremos, tá bom? Então, fiquei meio em dúvida aqui em relação aos horários. Então, você entra no nosso Instagram, aí lá tem um story salvo e tem todos os nossos horários. Aproveita e curte e compartilha, tá bom? Então, nós agradecemos a sua participação hoje. Então, fique com Deus. Um grande beijo. Tchau, tchau.